Como o ChatGPT destrói lentamente o seu cérebro. Vamos ver, vamos aprender um pouco mais sobre os conhecimentos do Wesley. É muito provável que você utilize inteligência artificial no seu dia a dia, e aqui quando eu digo inteligência artificial, estou usando o termo como sinônimo de ChatGPT e os seus irmãos. Sim, eu utilizo e utilizava muito. Porque uma vez eu publiquei no Instagram, nos stories, sobre inteligência artificial, querendo dizer sobre o ChatGPT, e o Sérgio Sacani me mandou um áudio no WhatsApp de 4 minutos me corrigindo. Eu sei que inteligência artificial existe pelo menos desde a década de 50, aliás, tem um episódio muito bom no Wesley. Isso que é chato, né, cara? Às vezes a gente tá falando sobre um tema, a pessoa não curte muito e tenta retrucar com um áudio ou com um comentário muito extenso, né? Tem podcast sobre isso, mas eu vou usar aqui como um sinônimo de ChatGPT. Mas é sempre bom aprender, né? Um pouco mais, mesmo que a gente fale um pouco alguma coisa errada sobre o assunto, é sempre bom aprender. Então, quando disser inteligência artificial, estou querendo dizer também ChatGPT ou esses modelos de LLM. Você muito provavelmente utiliza aí no seu dia a dia, porque é algo que provavelmente deve aumentar a sua produtividade. Mas eu tenho algumas reflexões aqui nesse vídeo para fazer, que talvez... Sim, a inteligência artificial ela aumenta muito a produtividade, mas até que ponto? Porque no dia a dia nosso, pessoa física, é muito bom porque você usa inteligência artificial para fazer título de vídeo, você usa inteligência artificial para fazer um texto simples, você usa artificial para fazer uma pesquisa simples que você não quer se alongar muito, por exemplo, como uma receita de um bolo. Às vezes você não quer ficar horas e horas procurando um vídeo extenso e de receita de bolo só para você chegar no mesmo resultado que a inteligência artificial poderia te dar da mesma forma. Mas até que ponto também que ela é boa para a nossa produtividade? Talvez possa ajudar aí o seu eu do futuro a não cair em algo que eu tô com uma hipótese que pode acontecer com algumas pessoas. Primeiro, acho, e aí é só minha opinião, que o advento desses modelos de LLM de inteligência artificial como o ChatGPT vai aumentar bastante a desigualdade intelectual no mundo. E fazendo um adendo que ele acabou de dizer, eu acho que não vai aumentar somente a desigualdade intelectual no mundo, mas também a desigualdade social. Eu não tô falando de política não, cara. Eu tô falando de pensamento crítico mesmo, porque eu vejo muitos jovens da minha idade e cresceram comigo que hoje não sabem o que é o que é um ChatGPT, apesar que teve muito vídeo, muito polêmica em cima desse assunto de inteligência artificial, e ChatGPT foi um dos primeiros a se trazerem foi um dos primeiros a furarem a bolha da sociedade, mas muita gente ainda não sabe o que é uma inteligência artificial. Eu conheci um rapaz que trabalhou comigo. Ele passou a conhecer inteligência artificial através daquela do WhatsApp, que nem é tão boa. E quando eu falei de outras inteligências artificiais, parece que foi coisa do outro mundo para ele, coisa do cena do filme O Exterminador do Futuro, sabe? Acredito que algumas poucas pessoas terão um aumento muito grande na capacidade de aprendizado por saber usar esses modelos de LLM como ChatGPT. Aumento de aprendizado por saber usar. Tá, por saber usar a ferramenta, pode ser, porque muita gente não vai ter a mesma capacidade ou a mesma autonomia de utilizar uma ferramenta, como é no dias de hoje, né?
Muita gente não sabe usar o Photoshop, muita gente não sabe mexer ainda no computador. Olha quanto tempo faz que existe o computador. Foi uma das primeiras ferramentas mundiais de acesso à internet, foi o computador. Muita gente ainda não sabe utilizar o computador. Esses modelos de LLM como o ChatGPT de uma forma adaptativa, por compreenderem a funcionalidade dele e usarem ele como uma ferramenta que aumente a produtividade dos seus estudos e no seu trabalho, mas a minha hipótese, melhor dizendo, é que a maior parte das pessoas utilizará ou já utiliza, talvez esse seja o seu caso, o ChatGPT de uma forma equivocada, fazendo com que você fique mais preguiçoso e talvez até perca capacidade produtiva e capacidade de processamento de informação e de raciocínio e de exercício de musculatura cerebral. A minha hipótese... Isso é interessante o que ele acabou de falar. Essa hipótese dele tá certa, pelo menos comigo. Por quê? Porque à medida que eu fui utilizando inteligência artificial, usando o ChatGPT para pesquisas, por isso que eu volto naquela desigualdade social e também na desigualdade intelectual que ele falou. Por quê? Porque à medida que eu fui utilizando o ChatGPT para poder fazer pesquisas, eu acabei parando de estudar, entre aspas, né, certas coisas, porque ao invés de eu me aprofundar num tema, buscando livros, buscando maneiras de fazer resumo, maneiras de conhecer mais um tema, eu comecei a perguntar para o ChatGPT e ele me traz todo mastigado. Então é uma maneira preguiçosa, né, de obter um conhecimento. Essa hipótese dele está totalmente correta, apesar de que ainda ele possa não ter um número suficiente com base científica na mão dele, mas pelo menos comigo essa hipótese está correta. Uma outra coisa também que acontecia muito comigo ao invés de eu escrever de forma totalmente correta um texto, eu descrevia o meu texto para o ChatGPT e falava: corrige para mim gramaticalmente correto, com acentos corretos. O ChatGPT me dava certinho. Daí depois eu pedia para o ChatGPT: agora mude esse texto, adicione uma base sólida, uma base científica. Tá vendo como que a gente acaba ficando preguiçoso? Ao invés de querer escrever o assunto, colocar mais profundidade no assunto, eu acabava pedindo para o ChatGPT trazer essa profundidade de conhecimento. É que o advento desses modelos de LLM será para o cérebro o que o advento da tecnologia de locomoção foi para o nosso corpo. Conforme o advento de tecnologia de locomoção, carros, elevadores, escadas rolantes, etc., foram sendo popularizados, barateados e, portanto, tiveram a maior parte da população conseguiu acessá-los. E óbvio que isso não é causal, existe uma série de correlações, mas com certeza essa tecnologia de locomoção facilitou o aumento do sedentarismo. Hoje as pessoas não... Isso é verdade também, porque quando eu passei a ter moto, ao invés de eu ir na esquina comprar o pão a pé, eu comecei a ir de moto. Hoje eu tento ir a pé, mas é difícil ainda, porque eu já começo a pensar: meu Deus, eu vou ter que andar 2 quarteirões a pé, não vai demorar muito, já começa a colocar muito empecilho. Daí às vezes eu vou de moto, às vezes eu vou a pé. Precisam caminhar. Hoje as pessoas não precisam subir escada. Hoje as pessoas precisam, na verdade, reservar um momento do seu dia
para conseguir ir à academia, fazer exercício físico, caso contrário, se deixarem levar-se pelo próprio automatismo da vida, muito provavelmente serão sedentárias e não alcançarão os níveis mínimos de exercício físico ou atividade física semanais exigidos por órgãos como a OMS. E, na verdade, tem pessoas hoje que fazem exercício físico que podem ser consideradas, por incrível que pareça, sedentárias por não fazerem numa intensidade adequada ou mínima, etc. Também tem episódio lá no Wesley Podcast com o Gui Fretia sobre isso. Na verdade, tem uma série de aulas lá gratuitas para você sobre fisiologia do exercício. Provavelmente, e aí é a minha hipótese, o ChatGPT vai fazer esse sedentarismo cognitivo acontecer, assim como esse advento das tecnologias de locomoção. Essa é a palavra, sedentarismo cognitivo. Eu acho que a gente vai escutar muito esse termo ainda na internet, em estudos científicos. Potencializaram ou colaboraram significativamente para o sedentarismo físico acontecer. E como você pode tentar aí na sua casa, caso você use esses modelos de LLM, se você não usa, você deveria usar, porque realmente é impressionante o que pode te ajudar, mas como você pode tentar contornar isso e não ser capturado por aquele espectro que vai acabar sendo emburrecido por esses modelos. Acho que o primeiro grande ponto é você não delegar as funções para IA. Claro, se você for um programador, você não vai escrever o código ponto a ponto, quando você pode utilizar os modelos de LLM para conseguir fazer esses códigos serem escritos de forma muito mais otimizadas. Quando você for algo muito específico que você precise fazer, e aí sim fazer um prompt e delegar para o ChatGPT, terceirizar integralmente essa função para o ChatGPT, pode ser uma boa ideia para você aumentar a sua produtividade. Mas a grande questão... Eu atualmente faço isso. Eu não deixo mais para o ChatGPT pensar por mim, a inteligência artificial pensar por mim. Eu uso mais para coisas bem pontuais. Por exemplo, fazer uma thumbnail, usar conhecimentos de psicologia das cores quando é para construir um layout de um site, uma copy baseada em persuasão. Então, que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse vídeo se você está delegando sempre a função ao ChatGPT, se você está delegando sempre a capacidade de raciocínio que deveria vir inicialmente do seu cérebro ao ChatGPT, muito provavelmente esse músculo de raciocínio vai começar a enfraquecer e você vai perdendo a capacidade de pensar. Eu percebi isso também. Essa capacidade de pensar. E hoje eu fico me perguntando por que parece que eu tô lendo alguma coisa e não estou mais pensando sobre o assunto. Eu vou ter que retreinar o meu cérebro a começar a ler novamente e pensar sobre certos assuntos. Mesmo que o assunto era difícil, eu pensava sobre o assunto. E hoje em dia não. Eu penso menos. Por quê? Porque antigamente, como era sobre patologia, que eu estava estudando sobre patologia e células, eu, ao invés de pensar sobre o assunto, eu dava para o ChatGPT pensar por mim. Então, com o tempo, você começa a delegar o seu pensamento para a máquina. Isso é uma loucura, né? Termos mais sofisticados sem o uso do ChatGPT. Um exemplo, você está lendo um artigo acadêmico da sua área ou uma reportagem num jornal e você está meio com preguiça de compreender. O que eu acabei de falar é o que eu fazia, né? Entender aquele assunto ou entender o que o autor quis dizer nos seus parágrafos, como ele estruturou o raciocínio, como ele organizou o seu argumento e como que ele construiu e qual que é a tese, etc. E aí você copia e cola lá no ChatGPT e pergunta qual que é a tese desse autor. Você pode até fazer isso, se você deseja, mas seria interessante, e aqui eu estou dizendo exclusivamente para aquelas pessoas que não querem
perder esse músculo cognitivo para o ChatGPT, você antes ler o texto e tentar tirar as suas próprias conclusões. É dessa forma que você mantém esse músculo da atividade de raciocínio exercitado. Aí você pode contra-argumentar, você pode ter uma objeção mais ou menos na seguinte direção. Mas se eu jogar lá no ChatGPT, e eu estou dizendo que essa objeção porque ela é a mais comum quando eu falo sobre isso nos grupos de amigos, nos churrascos, mas se o ChatGPT ele me dá de forma mais rápida a tese explicada daquela matéria que eu quis ler, eu posso ler mais matérias dentro de um dia e entender mais o que está acontecendo no mundo. Por um lado, é verdade, você pode de fato fazer isso, mas e se um dia, e aí eu te dou o contra-argumento, você não tiver acesso ao ChatGPT para ler alguma coisa, numa prova, numa questão, sei lá. Isso que ele tá falando é muito louco, porque conforme eu fui usando o ChatGPT para exatamente essa mesma coisa, eu comecei a passar a me imaginar, ao invés de pensar sobre o assunto, eu comecei a pensar em como eu poderia escrever para o ChatGPT para ele pensar por mim. Então eu ficava tentando imaginar as perguntas que eu poderia falar para o ChatGPT, para saber sobre o assunto. Que por alguma razão você não tem essa muleta tecnológica para você se apoiar. Será que você, depois de anos e anos e anos e anos delegando essa função à inteligência artificial ou o ChatGPT, por exemplo, você vai conseguir ainda estar afiado na capacidade de leitura de um texto um pouco mais difícil? Minha hipótese, e é bom que esse vídeo fica registrado aqui para os próximos 10, 15 anos, 20, 25 anos, sei lá, é que a grande parte das pessoas delegará ao ChatGPT a capacidade de raciocínio, assim como a grande parte das pessoas delegou para as tecnologias de locomoção integralmente a sua capacidade de se mover. E hoje tem gente que não dá 1000 passos no dia, 2000 passos no dia, que é uma coisa muito Eu sou um desses. pouca comparado aos níveis antes desse advento tecnológico. E eu não estou aqui dizendo, por favor, que você não deva andar de carro, andar de elevador, etc. Eu estou dizendo para você usar essas tecnologias e não deixar-se ser usadas por elas ou fazer parte desse grupo que fica passivo e acaba sendo abafado, né, pelo uso, né, acaba sendo esmagado pelo peso tecnológico. Então acho que, eu não sei se isso aqui é razoável, se você já havia pensado nisso, mas eu penso nisso já há algum tempo, falo com os amigos, geralmente eles acham que é uma boa observação e muitos acabam inclusive mudando as suas perspectivas sobre o uso dessa tecnologia. Por quê? Porque o caminho natural do nosso cérebro é poupar muita energia. O nosso caminho natural é esse, poupar energia. Por isso, inclusive, que a gente tem vieses. Nós temos os nossos vieses, os nossos E quando eu penso em algo e que eu posso poupar a energia do meu cérebro, né? Porque segundo os neurocientistas, e eu acho que até o próprio Wesley já falou isso em vídeo, que o nosso cérebro ele consome 20% de energia do nosso corpo, né? Ele é o que mais consome energia do nosso corpo. Então eu acabo delegando mais funções. Ao invés de delegar a função para o meu cérebro, eu delego a função para o ChatGPT. Conceitos, porque a gente tenta poupar de precisar toda vez raciocinar sobre um determinado evento. Então, nosso cérebro começa a criar padrões, a gente sabe que um sujeito que trabalha de uniforme provavelmente faz parte de uma categoria específica, a gente vai criando esses padrões para poupar energia. O uso da inteligência artificial é um outro caminho que muito provavelmente as pessoas, como eu disse, vão usar para poupar energia. Só que poupar essa energia de raciocínio e raciocinar demanda muita energia, é custoso você raciocinar, pode ficar muito confortável durante o tempo e quando você precisar voltar atrás e pensar por si mesmo sem delegar para uma inteligência artificial, pode acabar sendo custoso demais. Então, acho que o raciocínio é esse que eu queria deixar aqui. Se você gostou de alguma maneira, comente aqui, comente se você já havia pensado nisso. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixa o like também, que eu estou voltando a produzir alguns vídeos aqui para o YouTube, e você fazendo isso, dando
dando like, inscrevendo-se aqui no nosso canal e comentando alguma coisa aqui embaixo, você acaba reforçando o meu comportamento para eu continuar fazendo esses novos vídeos aqui para vocês. Beleza?